Meus caros irmãos e irmãs aqui de nosso santuário e também que nos acompanham pela nossa radiodifusora e também por nossas mídias sociais de nosso santuário. Nós estamos acompanhando por meio da liturgia um processo que nós podemos chamar de discipulado. Jesus está dia a dia exortando, ensinando e formando os seus discípulos para serem bons discípulos. Por isso, já há algumas semanas nós escutamos que ele desceu do monte, falou algumas bem-aventuranças, depois nós seguimos e ele nos ensinou sobre a necessidade de amarmos os inimigos, perdoar quem nos ofendeu. E hoje a liturgia prossegue esse caminho de Jesus ensinando e formando os seus discípulos. A palavra é sempre viva e atual. Portanto, a palavra que Jesus dirigiu àqueles e àquelas que o seguiam e foram seus discípulos, também hoje é dirigida a nós. Nós somos os discípulos de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde nós somos seus membros, onde os discípulos desse tempo são formados. Portanto, todas as vezes que em uma celebração nós nos colocamos a ouvir a palavra, nós também precisamos ouvi-la como discípulos, ou seja, na responsabilidade de poder deixar que ela nos forme, que ela nos modele e que ela nos ajude a viver ao sairmos por essa terra no nosso dia a dia, vivendo os valores do reino. A primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, esse livro é um tanto quanto um livro formativo, porque ele contém diversos e diversos conselhos para aqueles que querem seguir o Senhor e terem uma vida pautada nos seus mandamentos. Quem o escreveu foi um homem, um judeu remanescente, chamado Jesus ben Sirá. E ele então vai discorrer nos seus escritos sobre formas práticas, conselhos diários daqueles que vão servir a Deus. E hoje ele vai nos falar sobre a força da palavra. Ou seja, você conhece uma pessoa por aquilo que ela fala, pela conversa, por aquilo que ela se expressa. Você conhece uma pessoa por aquilo que ela traz no seu falar, no seu dialogar. Tem pessoas que têm uma conversa boa, pessoas que às vezes a gente encontra, e são pessoas que sempre têm uma palavra de ânimo para a gente. Mesmo que talvez elas estejam passando por algum processo difícil, mas são pessoas agradáveis, que têm uma palavra certa na hora certa, que têm uma palavra amiga, pessoas que quando chegam para a gente, elas são aquelas que nos reinauguram. Com certeza você tem pessoas que você gosta de ficar perto, porque são pessoas boas na conversa. Pessoas que trazem palavras boas. Aquela pessoa que quando você está junto, você não vê nem o tempo passar. Porque ela traz assuntos bons. E ela vai te norteando, vai conversando. Ora ela expressa aquilo que ela está passando. E de repente ela já está te ajudando nas suas dificuldades também. Pessoas que conseguem nos animar. Porque tem palavras de Deus. Da sua boca saem palavras abençoadas. E ali você consegue ver que aquela pessoa tem um bom coração, por causa da maneira com que ela fala. Mas infelizmente também de vez em quando a gente encontra com umas pessoas um pouco complicadas, um pouco de pessoas reclamonas demais, pessoas murmurentas, que murmuram por tudo,
que reclamam de tudo. Se está calor, reclama do calor. Se está frio, reclama que está frio. Se está chovendo, reclama que está chovendo demais, as roupas não vai secar no varal. Se está parando de chover, tem que jogar água no cruzeiro para Deus mandar chuva. Nunca está bom. Sempre, cada dia tem uma palavra. É aquela pessoa que quando você vê chegar, você fala: Jesus, eu te ofereço. Porque olha, tem que ter paciência para aguentar. Ou seja, pessoas que têm uma palavra custosa. Se por um lado a gente tem pessoas que têm palavras boas, que nos ajudam, que nos animam, de vez em quando a gente encontra uns espíritos de porco no caminho da gente, que só traz palavra ruim, só palavra de desânimo. É uma disputa, perdão da palavra, mas é uma disputa de desgraça. Você chega com uma dor na perna e fala para ela: nossa, eu estou com uma dor na perna. Ela já fala: ixi, eu estou com dor nas duas. Misericórdia, eu estou quase perdendo as minhas pernas. Nossa, hoje eu acordei com uma dorzinha de cabeça. Nossa, minha cabeça inteira dói. Ou seja, tudo nela é pior. Você vai para encontrar uma força, você sai mais desanimado do que chegou. Ou seja, uma pessoa que tem uma palavra ruim, uma palavra que não é boa, uma palavra que desanima, que desencoraja. E hoje Jesus, através da liturgia, está nos ensinando: cuidado com o que você fala. A palavra tem força. A palavra, ela pode ser um meio pelo qual você levanta uma pessoa, ou pode ser o meio também que você derruba ela. Há muitos anos atrás eu atendi uma jovem que já tinha 27 anos de idade. E ela já tinha iniciado 5 faculdades e trancado as 5. E aí então, na conversa com ela, nós, em oração, relembramos de um tempo em que ela escutou de uma professora lá do ensino fundamental. Quando ela apresentou um trabalho, a professora no final chegou para ela e disse: ah, você é muito burra. As coisas não vão dar certo na sua vida, você tem que deixar de ser burra. E agora essa menina com 27 anos de idade, 5 faculdades trancadas, ainda deixava que aquela palavra lá do ensino primário fizesse força dentro do seu coração, porque ela se sentia burra. Ela começava a estudar e achava que não era capaz de terminar. Olha como a palavra é séria, como aquilo que você diz pode ajudar ou pode prejudicar alguém. Por isso, tome cuidado com as conversas, tome cuidado com a palavra que você usa, tome cuidado com aquilo que você fala. Se você não tem uma palavra boa para dizer, fica em silêncio. Se a palavra que você vai dizer não vai abençoar a vida de uma pessoa, não vai ajudar ela a ser melhor, então fica calado. É melhor a sabedoria do silêncio do que a porcaria de uma palavra qualquer. Por isso, vamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Se somos discípulos do Senhor, se somos discípulos de Jesus, nós sabemos usar certo as palavras da maneira certa, do jeito certo. Às vezes aquilo vai corroer na vida de uma pessoa há mais de ano, principalmente dentro de casa, dentro do casamento. Toma cuidado quando você fala alguma coisa, porque aquilo pode perdurar anos. Ainda mais as mulheres. As mulheres, elas têm um dom. Elas não só recordam a palavra, elas recordam também a emoção do momento. Daqui 20 anos você vai chegar em casa, ela vai estar com a cara feia. E aí você vai falar: mas eu não fiz nada. Ela fez, 20 anos atrás você me falou isso, né? Ou seja, as palavras têm força. Cuidado com as palavras que você usa, cuidado com as palavras que você fala. A pessoa recebe o salário dela, já fala: ah, isso aqui é uma porcaria, não vai dar para nada. E nunca dá mesmo. Você já amaldiçoou o seu próprio salário. O menino às vezes é um pouco levado, um pouco difícil. O fulano, a mãe ou o pai já fala: esse moleque é um capeta. Ou seja, o menino vai crescer encapetado. Ou seja, ele também vai trazer a força dessa palavra. Então a primeira coisa que a gente guarda: toma cuidado com aquilo que você fala. Da sua boca deve sair boas conversas e não más conversações. E aí vem Jesus no Evangelho falando assim: um cego não pode guiar outro cego.
O que Jesus vai nos ensinar? Sobre a hipocrisia. Cuidado para não nos tornar hipócritas. Jesus chamou de hipócritas a muitos fariseus, mas agora Ele está chamando de hipócrita não os fariseus, mas os seus discípulos, porque eles corrigem nos outros aquilo que eles não vivem, eles reparam nas pessoas aquilo que eles não estão dispostos a viver. Cuidado para você não julgar os outros naquilo que você ainda não mudou na tua vida. É por isso que Jesus faz um paralelo. Olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira primeiro a trave do seu olho. Olha o paralelo que Jesus faz. O irmão tem um cisco, mas nós temos uma trave. Às vezes aquilo que eu estou corrigindo no outro é tão pequeno, perto daquilo que eu precisava me corrigir. Às vezes aquilo que eu estou reparando demais no outro é ínfimo, perto daquilo que eu precisava olhar para mim e falar: peraí, eu preciso mudar de vida. Eu estou chamando a atenção das pessoas, mas eu mesmo não estou mudando. Eu estou chamando a atenção das pessoas, mas eu mesmo não estou buscando a minha mudança. E é isso que Jesus fala. Jesus não fala da correção, Jesus fala da hipocrisia, de você querer cobrir o seu erro usando o erro do outro, de você querer esconder a sua trave falando do cisco do seu irmão. Por isso que nós também devemos ter cuidado. Se por um lado devemos pensar naquilo que sai da nossa boca, as nossas palavras, do outro lado, porque a boca fala do que o coração está cheio, é isso que nós ouvimos. Por outro lado, nós também temos que pensar se nós estamos nos avaliando, nos vendo, se a nossa postura é coerente com o discípulo de Jesus, se aquilo que eu estou fazendo é coerente com aqueles que seguem o Senhor. Por isso hoje a liturgia está nos levando a pensar: olha, cuidado para que você não se torne hipócrita, cuidado para que você não se torne uma pessoa que vai reparar todo mundo que está lá na Sapucaí sambando, mas o seu coração está mais sujo do que a Sapucaí. Ou seja, a gente está falando dos outros, mas a gente também está mal. Como o ditado diz: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou seja, Deus, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso que nós devemos ter essa prudência e esse cuidado em prestar atenção se a nossa fé cristã não nos fez juízes hipócritas e não discípulos que são verdadeiros. Então guarde isso. Será que eu estou sendo um juiz hipócrita? Ou será que eu estou sendo um discípulo verdadeiro? Busque no seu coração. É assim que a gente tem que fazer todo dia. Olhar para nós e ver o que eu estou tirando desse coração. O que a minha boca tem falado do que esse coração está cheio. Eu tenho vivido realmente uma fé? Ou eu tenho caído na hipocrisia de falar para os outros aquilo que eu não estou disposto a fazer? Antigamente se dizia, tinha uma frase que dizia, né? As pessoas falavam: faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Mas o discípulo não é isso. O discípulo não se dá somente por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele vive. A sua fala deve ser corresponsável pela sua vida. Terminamos com Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha umas irmãs um pouco custosas dentro do Carmelo. E um dia elas iam lavar roupa e tinha uma irmã que ficava jogando água nelas. Toda vez que elas iam lavar roupa, essa irmã ficava jogando água nelas e molhando elas. Santa Teresinha ficava lá, saía molhadinha. Mas umas irmãs estavam bravas
E um dia chegaram para Terezinha, falaram para ela: Terezinha, você não tem vontade de afogar essa freira de vez em quando, não? Terezinha falou assim: mas deixa eu te falar uma coisa, se Deus tirar a mão da minha cabeça, eu faço pior do que afogar ela, eu faço muito mais. A gente é bom porque Deus coloca a mão na cabeça da gente. Vamos pedir que Ele não nos faça hipócritas a ponto de pensar algo e fazer outro. Vamos pedir que Ele nos faça verdadeiros discípulos, do qual Ele coloca a mão na nossa cabeça e nos ajuda a viver com coerência aquilo que nós acreditamos. Então guarde, cuidado com as palavras e não seja hipócrita. Seja verdadeiro discípulo e não um juiz hipócrita. Professemos a nossa fé.